Olá pessoal, tudo bem com todos? É um prazer conhecê-los, é um prazer estar com vocês. Eu sou o professor André Luiz de Moura, professor e coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário São Camilo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o curso, né? Eu sei que nesse momento em que você está aí se preparando para o vestibular, muitas dúvidas surgem, né, quanto à carreira profissional que você quer seguir. Então hoje nós viemos aqui para falar um pouquinho mais sobre o curso, né, ou sobre mais um curso, e aí o curso de farmácia do Centro Universitário São Camilo. Vamos lá? Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em Biologia Funcional e Molecular pela Unicamp e fiz o meu doutorado na Unifesp em Farmacologia. Profissionalmente, eu já atuei em farmácia, drogaria, laboratório de análises clínicas e agora, né, sou professor e também desenvolvo alguns projetos na linha de pesquisa, trabalhando com estresse e alterações sobre o sistema cardiovascular. Bom, pessoal, então nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o farmacêutico, né? Então, quem é o farmacêutico? Um profissional que muitas vezes, né, você acaba imaginando que é aquela pessoa que está atrás do balcão vendendo remédio e fala, mas eu vou ficar só vendendo remédio a minha vida inteira. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, desse profissional, quem é o farmacêutico, o que ele faz, né, na carreira profissional, tá bom? Então, antes de continuarmos, pessoal, vamos contar aí um pouquinho a história da profissão farmacêutica, né? Os chineses foram os primeiros, aí, de acordo com a história, a empregar as plantas medicinais para tratamento de inúmeras patologias, de inúmeras doenças. E a partir daí, o conhecimento foi passando, né, de povo a povo, né, ao longo da história, de um para o outro, até chegar aí, né, na época dos egípcios, em que começaram então a fazer as primeiras formulações a serem aplicadas na população, né, como por exemplo a mistura de inúmeras substâncias químicas como chumbo, cobre, elementos à base, né, de plantas medicinais misturadas a gorduras animais, né, fazendo uma formulação semelhante ao que nós temos hoje e que nós chamamos de pomada, tá? Aí, pessoal, com o passar dos anos, foram surgindo algumas figuras, alguns ícones históricos, né, muito importantes para a saúde. Entre eles, Hipócrates, né, que foi considerado, ou na verdade que é considerado o pai da medicina. Foi ele que então desenvolveu o termo patologia, né? Foi ele que começou a pesquisar e a mostrar como que as doenças surgiam, quais eram os sinais de cada situação patológica, né? Ou de cada doença que ele ia descobrindo ao longo dos anos. Depois disso, veio Galeno, já bem perto de Cristo, né, cerca de 200, ele viveu, né, entre 200 e 131 antes de Cristo, e ele é considerado o pai da farmácia. Foi Galeno que começou a pesquisar e a tentar descobrir como que as plantas medicinais poderiam produzir ações do nosso organismo que eram capazes de produzir o efeito terapêutico. E é por meio de Galeno que surge então a farmácia, né? Por isso que ele é considerado o pai da farmácia, porque foi um dos primeiros que realmente começou a descrever a principal função, né, das plantas medicinais no tratamento das patologias. Então, veio aquela questão, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer farmácia, então tem muita gente que fala assim, mas você sabe o que realmente um farmacêutico faz? E aí algumas pessoas falam, mas farmácia está meio fora de moda, não está legal. Então vem o primeiro mito, né, sobre a profissão farmacêutica. Farmacêuticos trabalham apenas em farmácias, apenas em drogarias? Então a resposta é não, né, pessoal? A resposta está errada, né? Não é só em farmácias ou só em drogarias que o farmacêutico trabalha, tá bom? Então veja quantos lugares, né, ou quantos nichos, como nós falamos, né, de atuação o farmacêutico tem. Então olha só, ele pode trabalhar na pesquisa de novos fármacos, novos medicamentos, ele pode trabalhar na pesquisa clínica, biotecnologia, análises clínicas, manipulação, drogaria, em unidades básicas de saúde, hospitais, indústrias farmacêuticas,
na área de farmacovigilância, políticas de saúde, né? Então, o governo pode requisitar farmacêutico ou para poder ajudar, né, nas políticas de saúde pública, na farmacoeconomia, né? A gente sabe que medicamento é muito caro, então o farmacêutico ele pode, de uma certa forma, desenvolver aí algumas legislações, protocolos para baratear o custo, né, do tratamento medicamentoso para o paciente, tá? Aí vem a fiscalização, né, e inúmeras outras áreas. Uma área que está crescendo bastante para o farmacêutico, que é a área da farmácia clínica, a área da home care. Então, sabe, o farmacêutico ele não fica mais restrito apenas ao balcão de drogaria, ele vai lá na casa do paciente para poder prestar a atenção farmacêutica. E o farmacêutico ele também pode trabalhar com a parte da educação, né, ser professor, ele pode desenvolver, né, sem dúvida alguma, meios, né, de comunicação para educar o paciente a usar o medicamento, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, segundo mito, tá bom? Então a profissão farmacêutica está estagnada. Tem gente que fala, fazer farmácia está meio parado, né? Será que está estagnado mesmo? Vamos ver. Olha, errado também. A profissão farmacêutica ela não está estagnada, gente. A profissão farmacêutica ela é muito, muito importante. Ela está assim numa área muito aquecida. A gente está num setor que é extremamente expansivo, em crescimento contínuo, né? O farmacêutico ele está ali na linha de frente no desenvolvimento de medicamentos para muitas doenças, né? Aquelas doenças novas que vêm surgindo, que dependem de um medicamento adequado para tratamento. O farmacêutico está lá, o farmacêutico ele precisa estar se atualizando a todo momento, porque a todo momento ele está ali junto, ensinando o paciente, fazendo, né, todas as adequações para a utilização correta do medicamento, tá bom? Então a profissão farmacêutica ela não está estagnada, tá? Vamos lá, então como é que eu sei de tudo isso? É que a gente possui, né, um conselho, né, o nosso Conselho Regional de Farmácia, que vai descrevendo leis e vai colocando atribuições à profissão farmacêutica, né, ou seja, coisas que só o farmacêutico pode fazer. Então, por exemplo, só o farmacêutico pode ser responsável por uma farmácia de manipulação. Só o farmacêutico é responsável pela dispensação dos medicamentos, né, principalmente aqueles que a gente chama de medicamentos controlados ou que dependem de retenção de receita. É só o farmacêutico que pode promover a movimentação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é um sistema que a gente vai cadastrando todos os medicamentos que são de uso controlado. Numa farmácia hospitalar, numa farmácia de manipulação, é só o farmacêutico que pode fazer o fracionamento do medicamento, tá certo? Então existem inúmeras atribuições privativas da área do medicamento que é só o farmacêutico que pode executar, tá bom? Ninguém mais pode fazer. Então, qual é a missão do profissional farmacêutico? O farmacêutico ele tem uma missão muito bonita. A missão dele começa com essa primeira frase: servir a sociedade, centrar nas necessidades da sociedade e de cada paciente. Então, é o farmacêutico que está responsável por descobrir, desenvolver, como eu já falei, né, produzir e distribuir medicamentos, né, e outros insumos que nós chamamos de correlatos. Então, é o farmacêutico que cria e transmite o conhecimento relacionado a todas as drogas e medicamentos. Veja só, quando a gente usa o termo droga na farmácia, pode vir à cabeça, né, de quem ainda não conhece, de quem não é da área, tudo aquilo que é utilizado, né, com uma conotação de coisas ruins. Então, quando a gente chama de droga na farmácia, a gente está falando daquela planta medicinal que passou por um processo de desidratação ou de secagem, tá? Então, para nós na farmácia, isso é droga, tá bom, gente? Não é aquele produto que é utilizado na rua com outras finalidades, não, tá? O farmacêutico é responsável também pelos produtos farmacêuticos de diagnóstico. Então, quando a gente vai, por exemplo, fazer um
exame de contraste, né, de raio-x, que depende de um produto para poder dar ali, né, a imagem, é o farmacêutico que está por trás para manipular, é o farmacêutico que está por trás para produzir, tá bom? Então, tratamento, né, e sistemas de distribuição e dispensação numa cidade ou, por exemplo, né, num estado ou no país, é o farmacêutico que é responsável também, tá, por elaborar aí as normas e todas as diretrizes para que isso possa acontecer, tá? Tudo em prol da saúde da população. Então, os principais objetivos da profissão farmacêutica são esses que nós colocamos para vocês. Primeiro, atenção farmacêutica, tá ok? Então, o farmacêutico ele tem que exercer a função de dar todas as informações corretas sobre os medicamentos. O farmacêutico ele pode ser um educador, o farmacêutico ele pode ser um pesquisador, tá? E ele está envolvido, como a gente já falou, com todos os processos de fabricação e distribuição do medicamento. Responsabiliza-se, né, pela disponibilidade dos medicamentos para prevenir e melhorar a saúde de um paciente, para diagnosticar, para tratar e curar as doenças, para as terapias que são eficazes e seguras, né? Então, o farmacêutico está envolvido com o processo de determinação de qual é a melhor dose para o paciente certo, no momento certo, no lugar certo. Então, como que o medicamento pode ser armazenado, tudo isso está envolvido aí com a profissão do farmacêutico, tá bom? Então, o farmacêutico, ele, como a gente está mostrando, ele possui um campo de mercado muito amplo, né? um campo de mercado muito interessante. Então, olha só, quando a gente está na faculdade, na graduação, nós podemos atuar aí de uma certa forma, né, como pesquisadores. Então, o aluno que está fazendo a farmácia, ele pode se engajar no que a gente chama de iniciação científica. Então, quando ele vai fazer a iniciação científica, as universidades, né, podem fornecer ou fomentar bolsas para os alunos. Então, aqui no Centro Universitário São Camilo, a gente tem esses programas, né, de iniciação científica. Os professores eles podem, evidentemente, escrever projetos, né, de pesquisa e solicitar bolsas para os alunos. E essas bolsas elas possuem um valor, né, e esse valor pode aí gerar de aproximadamente 350 a 650 reais, né, mais ou menos por baixo. Existe uma variação entre valores aí para essas bolsas, tá bom? Então, na iniciação e na pesquisa ainda, depois de formado, né, o farmacêutico ele pode fazer o mestrado e pode fazer o doutorado, né? Eu, por exemplo, sou mestre e sou doutor, então eu fiz os dois programas, tá? Então, nesse caso, você pode estar fazendo aí numa universidade pública, né, para daí depois estar exercendo a docência, e isso possibilita você a receber uma bolsa, né? E as bolsas de mestrado e doutorado, elas são fomentadas por órgãos como a CAPES, CNPq, FAPESP, e elas variam de valores aí considerados, tá? Então elas podem chegar, no caso de um mestrado, aí por volta de R$ 1.600 atualmente. Um doutorado ele pode chegar perto dos R$ 3.500, e um pós-doutorado, né, que é uma linha acima do doutorado, existe uma bolsa que chega aí até perto de R$ 7.000, tá? E essas bolsas, esses valores, gente, eles não são tributados, ou seja, você não tem que pagar imposto de renda enquanto está recebendo esse valor. Então é um trabalho considerável, tá bom? Tem muita gente que acha que pesquisa não é trabalho, tá? Mas é sim. Então é um trabalho bastante importante. Na área privada, né? Então um farmacêutico ele pode estar atuando, como a gente falou anteriormente, em farmácias, drogarias, né? Em hospitais, laboratórios, na indústria farmacêutica. Então, por exemplo, na área privada, enquanto aluno, você pode pleitear um estágio. Existem programas de estágio. O centro universitário é vinculado a várias áreas, né, que fornecem estágios aos seus alunos. E os estágios extracurriculares, normalmente, eles podem gerar uma renda para você, que pode até mesmo auxiliar aí em várias
em várias situações, tá? Em vários setores. E aí os estágios eles podem hoje estar pagando, né, para o aluno em torno de R$600 até R$2.500, tá bom? É o que a gente vê aí que normalmente pode acontecer. Esses valores mais altos normalmente são para estágios vinculados a setores de pesquisa, clínica, setores de indústria farmacêutica, tá? Depois de formado, né, ou seja, graduado, a média salarial aí para esses setores, né, mais comuns, drogarias, farmácias de manipulação, giram em torno aí de aproximadamente R$2.945, R$3.000, até perto de R$4.500, R$5.000, tá bom? São os salários atuais. Na indústria farmacêutica, esses salários eles podem ser maiores, tá? Pode chegar aí até perto de R$3.000 e até extrapolar, tá bom? A valores bem mais elevados, né? Dependendo da função que você está exercendo dentro da indústria. Como fiscal do Conselho Regional de Farmácia, o inicial é em torno de aproximadamente R$5.800, né? Para você ser fiscal do Conselho Regional de Farmácia, você tem que fazer um concurso aí para poder estar entrando, tá bom? Mas o farmacêutico também, né, como a gente estava falando, aqui tem algumas ilustrações, né, do farmacêutico atuando na indústria farmacêutica, em drogarias, tá, em farmácias de manipulação, e aqui na farmácia hospitalar, na parte tanto da farmácia clínica, que é o atendimento direto ao paciente, você tem contato direto com o paciente, como também na área de dispensação de medicamentos, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, na São Camilo, nós temos aí, né, os laboratórios que dão base para que o futuro farmacêutico formado possa atuar. Então, o laboratório semi-industrial, nós temos alguns equipamentos, né, que imitam como se fosse uma indústria farmacêutica mesmo, tá vendo? Ó? Então, os alunos estão aprendendo aqui num laboratório com vários equipamentos de tamanho reduzido, mas que são os mesmos equipamentos que o farmacêutico vai encontrar dentro de uma indústria farmacêutica. Nós também temos uma farmácia escola universitária, chamada, né, de FUSC, ou Farmácia Universitária São Camilo, tá certo? Então lá nós temos uma estrutura bem semelhante a uma farmácia de manipulação, onde os alunos poderão então aprender todo o processo de manipulação de um medicamento, como se constrói, elabora uma cápsula, um shampoo, um sabonete líquido, um álcool gel, ou até mesmo, né, formulações como pomadas, cremes e assim por diante, tá bom? Ainda, como eu falei para vocês, o farmacêutico pode atuar na farmácia clínica, então nós temos a clínica Promove, e lá na clínica Promove os nossos alunos eles atendem os pacientes, né, como se fosse um consultório clínico, fazem palestras como a gente está mostrando aqui, né, sobre o uso racional de medicamento ou sobre como adequar o tratamento, né, uma determinada patologia. Nós fazemos também aí informações sobre o uso correto de plantas medicinais, então veja só aqui os alunos eles estão fazendo, né, palestras aos pacientes atendidos lá no Promove, mostrando, né, como se utilizar adequadamente as plantas medicinais. Aí a gente vai para a cozinha escola e aí mostra como se faz o chá direitinho, tá bom? Para que o paciente aprenda a utilizar de maneira adequada, tá? No setor, né, da educação, então no setor de educação, o farmacêutico, depois que ele fizer o mestrado, que ele fizer o doutorado, ele pode atuar como professor, tá? Em diversas disciplinas, em diversos cursos, né, para que a gente então possa formar novos colegas farmacêuticos, novos colegas médicos, novos colegas aí enfermeiros, nutricionistas. Então o farmacêutico ele pode estar atuando ali como um docente, né, como um professor, e dependendo da área, se ele vai para as universidades, né, do setor privado, universidades particulares, então ele pode receber um salário que é baseado em hora-aula, que varia muito de universidade para universidade, né, podendo chegar aí até uma média salarial entre R$1.000 até R$10.000, dependendo até um pouco mais, tá? Dependendo do que o
o profissional vai estar fazendo dentro da instituição. No setor público, né, então como pesquisador, professor de universidades públicas, o farmacêutico ele pode entrar aí com um salário inicial variando de R$ 8.500 a R$ 9.800, e aí ele pode, como docente, né, pleitear bolsas de pesquisas, né, e aí ele vai incrementando o seu salário, tá bom? Então, como vocês estão vendo, é uma profissão que tem muita área para poder atuar, é uma profissão muito bem vista em relação a tudo isso, tá, gente? Então, vale a pena sim ainda fazer farmácia. É um setor bastante aquecido, como a gente está falando para vocês, tá bom? Então, antes da gente finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, né? Olha só de quem que é essa mensagem, né? De Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, lá na década de 70, ele escreveu o seguinte sobre farmacêuticos. Olha só que bacana. O papel do farmacêutico no mundo é tão nobre quanto vital. O farmacêutico representa o elo de ligação entre a medicina e a humanidade sofredora. É o atento guardião do arsenal de armas com que o médico dá combate às doenças. É quem atende às requisições a qualquer hora do dia ou da noite. O lema do farmacêutico é o mesmo do soldado: servir. Um serve à pátria, o outro à humanidade, sem que nenhuma discriminação de cor ou raça. Então, olha só, gente, para a gente encerrar, tá? Eu quero dizer que o Centro Universitário São Camilo está de braços abertos para recebê-los. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o curso de farmácia, é só escrever, me contatar, tá bom? Meu e-mail está aí, farmácia@sãocamilo-sp.br, tá bom? E a gente fica no aguardo, né, de que vocês venham conhecer o curso de farmácia, que você venha tirar as suas dúvidas, e eu espero encontrá-los nos corredores da universidade algum dia desse, para que a gente possa, né, sem dúvida alguma, falar um pouquinho mais sobre o curso de farmácia, tá bom? Um grande abraço a todos!